Olá, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. E eu tenho uma novidade: este ano 2020, nós teremos de 15 a 17 de maio, de sexta a domingo, o seminário Casa de Paz, Cura e Libertação para a Família, onde nós vamos tratar da família sacerdotal, como abençoar o seu lar, como lidar com demônios geracionais, como tratar de síndromes, perseguições emocionais, como lidar com os transtornos de personalidade, como tratar com os filhos em cativeiro, envolvimentos com vícios, envolvimentos em cadeias pecaminosas, como tratar do coração da sua família, como lidar com as deslealdades no casamento, o repúdio, o divórcio, o novo casamento, como ter uma vida abençoada. Você vai ser impactado, você não pode perder, de 15 a 17 de maio, aqui em Curitiba. As informações estão no site www.institutoexodos.com. Você não pode perder, 15 a 17 de maio, de sexta a domingo, eu te espero aqui. Fica com Deus. E eu quero dizer para você que tem nos acompanhado ao vivo, ou então pelo canal Oswaldo Lobo, ou pelo canal IBBR Curitiba, Igreja Batista Bom Retiro de Curitiba. Você que nos acompanha no YouTube, quero motivar você também a nos acompanhar pelas nossas redes sociais, especialmente pelo Instagram. Meu Instagram é PR Oswaldo Lobo e o da igreja é IBBR Curitiba. Todas as informações, muita gente me perguntando, pastor, quando é que vai ser o curso de intercessão em chamas, o sangue nos umbrais, o Casa de Paz, o estágio de guerra e o Policlínica da Alma. Tudo nas redes sociais, você vai receber aí informações a respeito das datas, como é que você pode fazer para se inscrever, tá bem? Nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, você está no culto de quarta, hoje é o quarta-feira que vai abençoar a sua vida. Hoje eu quero falar um pouquinho ainda sobre autoridade. A partir de semana que vem vamos entrar em situações específicas. Essa ministração que nós estamos vivendo, na verdade, é uma coletânea de ministrações contidas num livro chamado Autoridade sobre as Trevas. Hoje, o livro faz aniversário hoje, inclusive, eu tive lá na editora de Santos, com Lincoln, com o pessoal gravando uma entrevista, e esse livro ele tem abençoado muita gente, muitas igrejas, no Brasil, fora do Brasil, porque nós damos ferramentas, não só para combater, não só para resistir o avanço das trevas, mas principalmente para fazer as trevas recuarem. É isso que Jesus disse quando ele disse: as portas do inferno não prevalecerão. Quando nós falamos sobre autoridade, nós ensinamos a vocês, há 2 semanas atrás, da autoridade sobre a imposição de mãos. Isso é uma doutrina fundamental, a Bíblia chama de rudimentos, aqueles rudimentos ou fundamentos da doutrina de Cristo, entre elas a doutrina de imposição de mãos. E quando nós falamos, nós trabalhamos em cima de Números capítulo 27, quando Moisés pede para Deus um líder que os guie na batalha. Então Deus fala a partir do verso 15 de Números 27, ele diz: chama Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, chama ele na presença do povo e do sacerdote Eleazar, impõe as mãos sobre ele e reparte. Ele usa o termo repartir, uma parte da unção que está em ti sobre ele, e ele então vencerá as batalhas e guiará o povo nas batalhas de Israel e o vencerá. Josué é um homem que recebe essa unção e ele não sofre nenhuma derrota. Nós começamos na semana passada sobre retaliação espiritual e que tipo de gente que vai sofrer retaliação espiritual. A retaliação espiritual não é uma palavra bíblica, mas é um conteúdo bíblico. E tem muita gente dizendo que está sofrendo retaliação, quando na verdade está passando por uma prova de Deus, ou quando na verdade está vivendo uma vida dupla. Quem vive vida dupla, na igreja santo e fora da igreja ímpio, sofre retaliação, é atingido especialmente se insiste em viver no pecado. Nós ensinamos sobre a vida de Acabe, um rei de Israel, que é ferido entre as brechas da sua armadura. Se você não viu essa mensagem, ela deve estar indo para o ar amanhã, não, sexta-feira, retaliação espiritual. Você vai entender porque tem tanta gente que fala sobre isso, mas tem tanta gente enganada sobre isso. E quando nós falamos de autoridade, nós normalmente ligamos a figura da autoridade à figura de alguém que abençoa. Então,
a igreja chama Paulo e Barnabé, impõe as mãos, os abençoa, os comissiona para que eles vão plantar igrejas, semear igrejas como apóstolos de Deus. A Bíblia conta a história do sacerdote que pega os pecados do povo e transfere, é chamado bode expiatório, é uma cerimônia bíblica que era celebrada no meio do povo judeu. Ele colocava a mão sobre a cabeça do bode e transferia o pecado de um para o outro. E tem muita gente que morre de medo, pastor, morro de medo de colocar a mão na minha cabeça. E nós fizemos a igreja entender, você não precisa ter medo, alguém botou a mão na tua cabeça. Que ele, se for endemoniado, vai cair para trás, você é santo. Não vai te desfavorecer nem te favorecer. Você não está debaixo da autoridade dele. Então não tenha medo disso. O que você deve temer? Você deve temer a autoridade que está sobre você e que não está vivendo na santidade. Aí existe um problema. Então eu vou falar aqui sobre autoridades que abençoam e autoridades que amaldiçoam. A primeira coisa que você deve entender, que bênção e maldição são respostas à obediência e desobediência. Está bem assim? Existe uma palavra traduzida chamada anátema. Do grego, anátema significa castigo pela quebra do mandamento. Existe a palavra raca. Raca é a palavra de maldição lançada, é aquela palavra de Gênesis 9, quando, por exemplo, Noé amaldiçoa Naamã. Quando Geazi, ele recebe uma palavra de maldição de Eliseu, e a lepra toca nele. Raca é a palavra maldita, lançada, que conspira contra a prosperidade de alguém. Você mantém ela cativa, você nunca vai ser feliz, você nunca vai ter um filho. Eu já contei aqui de uma família que eu tratei há algum tempo atrás, aquele pai e aquela mãe, quando os filhos começaram então a namorar, o pai e a mãe tinham gerado filhos fora do casamento, sofreram muito por causa disso. Depois se converteram, nasceram os filhos, e quando os filhos ficaram grandinhos e começaram a crescer as filhas, ele dizia: o dia que você engravidar, se você engravidar namorando, eu te mato. Eu mato você e mato essa criança. Ele liberava diariamente uma palavra maldita sobre a vida da filha. Conclusão, as filhas não engravidavam de jeito nenhum. Como é que nós desconstruímos isso? Eles vieram para debaixo da autoridade da igreja. Aí, como pastor da igreja, nós colocamos a mão sobre o ventre daquelas, pedimos que o pai e a mãe botassem a mão sobre o ventre das filhas, tirassem, retirassem. Eu retiro essa palavra maldita, eu abençoo o teu ventre, eu abençoo com fertilidade, eu abençoo com multiplicação, eu tiro toda a secura do teu ventre em nome de Jesus. Gente, em 2 meses, as 2 filhas estavam grávidas. Então a palavra de maldição que é lançada, ela pode ser lançada em favor ou contra alguém. É isso que eu quero que você entenda. Essa palavra na Bíblia é traduzida por raca. É aquela palavra que Jesus falou em Mateus 5. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que se encolerizar contra o seu irmão e disser tolo ou raca, será réu do fogo do inferno. Ou seja, você vai sofrer uma perseguição espiritual. Você vai entrar num ambiente de aborto de sonhos na sua vida. Está bem assim? Eu quero usar a palavra maldição no outro sentido. Eu quero usar a palavra bênção no outro sentido. Não da bênção falada, mas da bênção de estar debaixo de uma autoridade. Eu quero usar o texto de Malaquias 2:1-3. É um texto em que Deus está assim, muito decepcionado com a autoridade espiritual de Israel. É por isso que eu digo para você, eu tenho dito isso, que a autoridade é algo que é importante, fundamental e protetora na sua vida. Num dos primeiros ministrações que nós fizemos aqui, eu ensinei que para que a gente vença em qualquer tipo de batalha espiritual, você tem que ter cobertura, armadura e patente espiritual. Eu já expliquei sobre isso, não vou voltar no assunto. Mas aqui o assunto é cobertura espiritual. E Deus fala o seguinte: e agora esta advertência para vocês, ó sacerdotes. Ele está falando com quem? Com liderança espiritual. Está falando com um pai de filhos, está falando com um pastor de igreja, ele está falando com alguém que exerce uma autoridade espiritual. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos: lançarei maldição sobre vocês
e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Vamos ler de novo? Lançarei maldição sobre vocês, e até amaldiçoarei as suas. O sujeito está abençoando, está vindo maldição na vida da pessoa. Preste atenção como é que isso é importante. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês, eu vou destruir a sua descendência, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas, e lançarei vocês fora, juntamente com os excrementos. Deus está tão triste aqui, Ele está tão condoído do que está acontecendo, que Ele está dizendo que uma bênção é capaz de ser transformada em maldição. Essa semana, nós reunimos e começamos de novo a nos reunir para as orações de terça-feira. Pegamos todos os pedidos de oração que estavam aqui acumulados, outros que mandaram pela internet, e num determinado momento oramos por todos, ficamos de joelhos aqui no altar. Sabe para quê? Para confessar pecados, para pedir que o sangue da cruz viesse sobre nós, para clamar pelo perdão do Senhor sobre a igreja. O papel sacerdotal é um papel de proteção espiritual para o rebanho. Nós não podemos brincar com isso. Nós não podemos viver uma vida que combine santidade com iniquidade. No capítulo 22 do livro do profeta Ezequiel, ele vai dizer o seguinte, que o sacerdote ele tem que ser o prumo de Deus. O povo tem que olhar e tem que saber a diferença entre o santo e o impuro, aquilo que é justo e injusto, entre o santo e o profano. O papel sacerdotal não é o papel de envolvimento com pecado. Eu já vou dizer para a igreja e já falei com a diretoria, esse ano é ano de eleição. Enquanto eu for pastor dessa igreja aqui, político não vai subir nesse altar, pode ser o santo de Israel, não sobe aqui. Aqui nessa igreja, ele pode vir, a gente ora por ele, quer panfletar, ele vai panfletar lá fora do estacionamento da igreja. Eu sou homem político, eu tenho uma posição política, eu votei no homem e eu estou alegre de ter votado nele, mas na igreja não. Aqui é casa de oração para todos os povos. Não se decepcionem comigo, aqui na igreja não. Eu posso dizer para vocês da direção sobre o que e o que votar e não votar, mas nomes eu não posso citar. Vocês entendem isso? Um dia vem um presidente, vem um governador, vem um vereador, eu posso até orar por ele, está presente aqui, eu vou orar por ele, independente do partido político dele, porque ele é autoridade, e a quem honra, honra. Mas campanha política, a gente não se mete. A igreja luterana na Alemanha se meteu com política, no tempo de Hitler. Vai na Alemanha hoje. Eu preguei na Alemanha, e quando eu preguei na Alemanha, eu fui pregar numa Alemanha que eu falei, pastor, o senhor não quer comprar essa igreja por €1? Eu falei, igreja não se vende, a igreja pertence ao Senhor. Não, esse templo está vendo €1. Igreja morta. Por quê? Porque se envolveu com política. O pastor é alguém que deve ser referência para o rebanho. Se eu oro pouco, a minha igreja vai orar pouco. Se eu não tenho envolvimento com a palavra de Deus, a minha igreja não vai ter envolvimento, vai desprezar a palavra de Deus. Se eu ando em iniquidade, dando um mau exemplo, o rebanho vai andar em iniquidade, mau exemplo. E o que Deus está falando aqui? É que o exemplo do povo sacerdote de Israel era tão ruim, que Deus pega a bênção que ele lança, aí está pensando que está jogando para a torcida, ele amaldiçoa a bênção. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando a gente fala que a bênção vira maldição, a gente tem que entender o seguinte, que a autoridade, nós vivemos num mundo debaixo de autoridade. Quando você nasce, você está debaixo da autoridade de alguém. Ainda que você se torne órfão, você vai para debaixo da autoridade do governo, do Estado, de um avô, de uma avó. O reino de Deus não é uma democracia. Esquece isso. O reino de Deus não é um negócio, não, isso aqui eu escolho fazer, isso aqui eu não escolho fazer, isso aqui eu escolho obedecer, isso aqui eu escolho não obedecer. Não. A lei de Deus, ela é inquebrável. A lei de Deus, ela não pode ser mudada. A palavra do rei, ela não pode ser mudada. Eu peguei um exemplo aqui de Daniel 6, você conhece a história? Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe:
Sabe, ó rei, que nem o edito ou o decreto que o rei estabeleça se pode mudar. É quando Daniel, ele vai ser lançado na cova dos leões, porque aqueles sátrapas, aqueles governadores, tinham inveja dele. Mesmo quando a palavra de Deus desfavorece o ser humano, ela se cumpre. Deus falou para Adão, a hora que você comer, você vai morrer. Deus queria que a gente morresse, gente? Não. Isaías 55, a Bíblia diz que o Senhor, Ele não quer que o homem morra, Ele quer que se converta e viva. Desejarei eu de qualquer maneira que o homem morra? Não. Deus não quer, a morte não faz parte dos planos de Deus. O que faz parte dos planos de Deus é a vida eterna. É por isso que Ele envia Jesus para tragar a morte e nos devolver a vida eterna. Porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus, ela não pode ser mudada, mesmo que desfavoreça a gente. Então é por isso que quando eu falo que a gente não vive numa democracia, não adianta você querer escapar da promessa de Deus, do decreto de Deus, porque o decreto de Deus é o decreto do Rei da Glória, que não pode ser mudado. E todas as autoridades, elas são instituídas por Deus. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Ele não está dizendo que todas as autoridades são boas. Ele está dizendo que não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Deixa eu explicar aqui. Não é que Deus instituiu o presidente ladrão, não é que Deus instituiu o presidente ditador, não é que Deus instituiu o pai que te massacra, que te abusa, que te viola, que te machuca, a mãe que te faz mal. Não é isso. Ele está falando do princípio da autoridade. Ele é que levanta o governo. Por quê? Um país sem governo é um país em anarquia. Quando eu preguei certa vez, estava fazendo missões na Itália, e eu preguei para um irmão que era da Etiópia ou da Somália, eu já não lembro mais. Ele escapou por 8 países da África, conseguiu entrar por Portugal, e acabou chegando na Itália. Ele fala, no meu país não há um governo, são 9 governos lutando entre si, às vezes um combina com o outro, às vezes estão todos contra todos. Ou seja, quando há anarquia, quando não há autoridade, há o que, gente? Há um desgoverno que massacra todo mundo. Então é melhor você ter uma autoridade ruim sobre você do que não ter nenhuma autoridade sobre você. E o que Deus está falando aqui é isso, que você deve se submeter e não se rebelar. Ainda que seja autoridade humana por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, sejam os governadores como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Então, quando Pedro fala sobre isso, ele está convidando você que é crente a ficar debaixo de uma autoridade, ainda que seja um governo. Agora, a rebelião à autoridade, vocês vão ver isso. Sempre que alguém na Bíblia se rebela contra a autoridade, ele vai experimentar morte ou ameaça de morte, fuga e exílio. E diz assim a Bíblia em Êxodo 2, certo dia, sendo Moisés já adulto, viu também um egípcio espancar um dos hebreus, correu o olhar por todos os lados, e não vendo ninguém. Tinha alguém ali, gente? Diga, ninguém. Alguém viu, gente? Diga, ninguém. Mas Deus viu. O mundo espiritual viu. O teu pecado te dá fama espiritual, assim como a tua santidade te dá fama espiritual. Deus, ele pergunta para Satanás, viste o meu servo Jó? Não há ninguém como ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Em Atos capítulo 19, os 7 filhos do sumo sacerdote chamado Seva saem para expulsar demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega, mas o mundo espiritual pergunta, conheço Jesus, sei quem Paulo é, porque ele fala, eu te esconjuro em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Ele usa o nome de Jesus, mas ele não tem a autoridade de Jesus. Ele está ouvindo falar que tem um Paulo que prega esse Jesus. Em nome de Jesus, quem Paulo prega?
E o mundo espiritual responde. Aquele endemoniado violentamente fala: eu conheço Jesus, eu sei, eu tenho identidade, eu sei quem Paulo é. E vocês, quem vocês são? E aqueles 7 homens são humilhados diante daquela potestade espiritual. Então nós temos sim, eu e você, nós temos fama espiritual. Moisés olha para um lado e para o outro, olha para todos os lados, não vendo ninguém. Ele só esqueceu de olhar para cima, para Deus. Matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, Moisés teve medo. Vou repetir: rebelião traz medo, fuga, morte, exílio. Ele teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou o que, gente? Matar Moisés. Mas este fugiu e foi morar lá na Arábia Saudita. Ele sai de Israel, ele vai para Midian. É lá onde o vento faz a curva. Aonde Judas perdeu as botas, é para lá. Ele sai da bênção, ele sai do palácio, ele sai. Deus nunca mandou ele fazer o que ele fez. Apesar dele querer fazer o bem, é gente que não, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, mas não espera o tempo de Deus. Não, Deus tem uma porta que ele abre, que ninguém fecha. Chama-se tempo de Deus. Não, pastor, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, eu tenho que agora. Pior do que você está com uma vida autodirigida, é você estar no meio de uma vida autodirigida. Você é seduzido pelo cansaço, pela fome. A tentação, ela tem uma maneira assim muito inteligente de dizer para você: faz, se deita com Agar, resolve teu problema de uma vez. Então a gente tem que aprender que a rebelião à autoridade, eu vou sair desse ministério, eu vou romper com isso, com aquilo, traz para a gente sofrimento. Eu não estou dizendo que você deve ficar debaixo da autoridade perversa de jeito nenhum. Davi, quando Saul quis matar ele com a lança 2 vezes, ele foi embora. Quando o Herodes disse assim: vai lá e mata quem tem 2 anos para baixo. O anjo apareceu para José e falou o quê? Se manda, José. Faraó quer matar o menino. Faraó. Herodes quer matar o menino. E ele foi embora. Ninguém é obrigado a ficar debaixo de autoridade perversa. Aqui foi rebelião. Então, a rebelião é um princípio satânico, porque a rebelião é como o pecado de adivinhação. E a obstinação é como a iniquidade da idolatria. Porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Esse homem aqui, Saul, você vai ver, ele recebe autoridade no capítulo 10 de 1 Samuel. A gente vai ler isso. Mas ele perde no capítulo 15 por causa da rebelião. E todo mundo que segue Saul vai morrer. Pode esperar. Quem segue rebeldes morre. Vou dar um exemplo para vocês. A minha mente, ela, talvez eu encha vocês de, eu vou assim permeando vocês com histórias bíblicas, mais do que com exemplos práticos. Mas a Bíblia diz que aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. No capítulo 14 do livro do Gênesis, há uma briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Abraão tinha a bênção de Deus, Ló não tinha a bênção de Deus. Ló recebia a bênção de Deus por tabela. Então Ló era pastor de ovelhas e Abraão também era pastor de ovelhas. Só que os pastores lá de Abraão brigam com os pastores de Ló. Aí Ló resolve o quê? Se separar. Ele se divorcia de Abraão. Tipo assim, eu vou pegar meu ministério e vou embora. Gente, a partir do capítulo 14, acabou a vida de Ló. Porque ele sai debaixo da bênção de um homem de Deus. Ló, ele vai se meter em Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que os habitantes de Sodoma e Gomorra eram extremamente perversos, a ponto de contaminar o coração da mulher de Ló. A mulher de Ló, no capítulo 19, vai vir um juízo de Deus. Deus manda 2 anjos, eles saem em fuga com Ló, com as filhas de Ló, e com a mulher de Ló ainda olha para trás e vira uma estátua de sal. Nunca mais você vai ouvir na Bíblia que Ló foi pastor, sabia disso? Tem muita gente que perde ministério por causa de rebelião. Tem outros fatores que levam a isso também, mas eu estou tratando aqui especificamente da bênção e da maldição sacerdotal. Autoridade, quando ela é combinada com mau caratismo, é igual a irresponsabilidade.
Sansão, ele tinha autoridade. Gente, em Juízes 13, Deus fala para Manoá, pai de Sansão, na verdade fala para a mãe dele. Ele vai ser o libertador de Israel. Pensa um sujeito que nasceu para a libertação. Foi chamado desde o ventre. A mãe era estéril. Aliás, já reparou que toda mulher estéril na Bíblia tem filhos extraordinários? Quem já notou isso? Toda mulher na Bíblia que é estéril tem filhos extraordinários. Sara vai ser mãe de Isaac. Rebeca vai ser mãe de Israel, de Jacó. Jacó vai casar com Raquel. Raquel é mãe de Benjamim. Ela é mãe de José, que vai para o Egito e livra o povo de Israel da fome mais tarde. Ana é mãe de Samuel, último profeta, último juiz, primeiro profeta, um dos 2 primeiros reis de Israel. Samuel é um marco na história de Israel e da fundação da nação política de Israel. A Bíblia fala que Zacarias era casado com Isabel, ela era estéril na velhice, e Deus deu para ela um homem chamado João Batista como filho. E Jesus diz, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que o João Batista. A impressão que eu tenho é que Deus pega essas moças estéreis, que os filhos não nascem logo, essas mulheres que esperam muito, elas começam a regar aquela semente no seu ventre, com oração, com clamor, com unção. Aí quando o menino vem, ele vem para arrasar o inferno. Ele vem para... É uma posição muito pessoal minha, mas quando você pega na Bíblia e vai ver, fala assim, é uma repetição de bons sintomas quando a mãe é estéril. É impressionante isso. Agora esse homem, que tinha uma unção para matar 1000, porque ele mata 1000 com a queixada do jumento, ele não podia ver uma moça. Ele se envolve com três moças em 4 capítulos. Qual é o resultado? É um irresponsável. Ele não leva a sério a vocação que ele tem, o chamado que ele tem, a autoridade que ele tem. A autoridade sem dom é Nadab e Abiú. Não, eu quero ser pastor, eu quero fazer sacrifício, eu quero entregar louvor, eu quero ser o cara, eu quero falar em línguas no altar, Você não foi chamado para isso. Foi teu pai que foi chamado para isso, Arão. Sabe onde é que eles morrem? Fulminados no altar. Ou seja, autoridade sem dom. É gente que simula o dom que ele não tem. Autoridade sem unção. Aí, meu amigo, é Saul. Saul, ele perde a unção. Ele se torna um violento. Ele se torna um ameaçador. Ele, em vez de ser um pastor que é cuidador, que é protetor, que é abençoador, ele quer matar as ovelhas. E é isso que ele vai fazer. E a autoridade sem o tempo de Deus, cria o quê? Orgulho. É gente que não quer esperar o tempo de Deus. Moisés não quis esperar o tempo de Deus. A soberba levou ele para quê? Para fugir. Repara só. Quando ele tinha 40 anos, ele mata o egípcio. Enterra ele na terra, não é isso? E fracassa. Quando ele tinha 80 anos, Deus chama ele no Horebe. Vem cá, agora está na hora. Agora é a hora. Agora eu te ensinei a ser pastor. Agora você vai pastorear o meu rebanho. Ele nem quer ir. Mas Deus pega ele e leva ele. Quando é no tempo de Deus, ele não sepulta um soldado, não. Ele vai sepultar o exército inteiro de Faraó no Mar Morto, no Mar Vermelho. Entenderam isso? É o tempo de Deus. Quando o chamado não encontra o tempo de Deus, o que acontece? Soberba. A soberba é orgulho, e o orgulho precede a ruína. Agora, tem gente que está dentro da igreja e fora da bênção. Dentro da igreja e fora do reino. Em Marcos 21, é uma parábola que Jesus conta para explicar sobre a autoridade. Mateus 21, essa parábola também está em Marcos 11. E diz assim, com que autoridade faz isto e quem te deu tal autoridade? Porque Jesus está curando enfermo, está expulsando demônio. Ele, com uma palavra, ele dá ordem e o mundo espiritual responde. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse, eu vou, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Tem muita gente
que acha que está debaixo da bênção porque é evangélico, e não está porque é desobediente. E tem muita gente que está fora do reino de Deus, você dá a palavra para ele resiste inicialmente, ele fala, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de ser evangélico, eu não quero saber de crente, mas se arrepende e vem, e é alcançado. É por isso que os testemunhos que mais mexem no coração da gente, é desse povo que se meteu num monte de confusão. Existe bênção, gente, que vira maldição. Gênesis 27, Rebeca, esposa de Isaac, diz o seguinte para o seu filho Jacó. Rebeca disse ao seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú, traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu coma e o abençoe. Preste atenção que a bênção vai virar maldição, hein? A bênção não era para Jacó, era para Esaú. Escuta o que eu estou dizendo aqui. Quando Rebeca, ela está grávida, Esaú já recebe a bênção. Só que, Jacó já recebe a bênção, mas ele não acredita na bênção. Quando Rebeca está grávida, os dois estão brigando dentro da barriga dela. Imagina os gêmeos ali, dentro de um ringue, um socando o outro, chutando o outro. Havia uma confusão dentro da barriga. Rebeca pergunta assim, o que está acontecendo aqui? Deus fala para Rebeca, Deus avisou a Rebeca, há duas nações no teu ventre, o maior vai servir ao menor. Ele está dizendo que o número 2 vai virar número 1. Deus já tinha definido isso, Deus já tinha escolhido isso, Deus já tinha como propósito isso. Jacó não acredita nisso. Então ele vive correndo atrás de ser alguém que ele não é. Jacó cuidava de quê? De ovelhas, ele era pastor. E Esaú fazia o quê? Vivia fora de casa, no mato, caçando bicho. Ele era caçador. Um pastor, o outro missionário. Missionário não aguenta ficar na igreja. Missionário, gente, é um sujeito. Pastor, ele fica, eu amo ficar aqui. Hoje eu cheguei cedo, fiquei a tarde toda, saí tarde, fui em casa, tomei banho, volto para a igreja. Isso é pastor. Missionário não gosta. Missionário quer ir para o campo, ele volta do campo. Voltou da onde? Voltei da guerra do Vietnã, tinha tiro, fuzil, bomba de gasolina caindo na minha cabeça. Eu estava evangelizando, tomei flechada de índio. Eu fui perseguido por uma tribo. Eu fui perseguido pelos muçulmanos, radicais xiitas. Que bom que você voltou. Não, eu quero voltar. Estou precisando de dinheiro para voltar. Vamos arrecadar aqui para a gente ir para a missão. Missionário. Jacó era pastor. Esaú era missionário. Aí Jacó vai tentar roubar a bênção do irmão. Ele vai virar missionário, porque ele vai embora. E agora Esaú vai ficar. O cara que era para ir, fica. E o cara que era para ficar, vai. Olha como é que a bênção se torna maldição. Traga-me alguma caça aqui. E prepare-me aquela comida saborosa para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem, faça o que eu lhe ordeno. Ó, a mamãe querendo a benção. Mamãe está querendo fazer o bem para o filhinho, não está? Ah, meu filhinho, olha o que vai acontecer com a autoridade maligna. Vá ao rebanho, traga-me 2 cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Lembra de uma coisa? Todo pacto na Bíblia é feito com sangue ou comida. Vou repetir. Todo pacto na Bíblia, Jesus ele pega o cálice e diz, beba, pega o pão, coma, ó, esse é o cálice do novo pacto e nem o meu nome, beba, faz um pacto comigo. A aliança da ceia, em memória de mim, é um pacto que é renovado, nós renovamos todo o primeiro domingo do mês. Nós renovamos a aliança aqui. Quando Abraão faz um pacto com Siquém, com Abimeleque, não, Abimeleque é Isaac, com Siquém ele faz com comida. Quando Jacó vai fazer com Labão, ele faz com comida. Presta atenção nisso aqui. Ele vai comer para abençoar. Olha o que vai acontecer na vida do sujeito. Atraindo maldição. E se meu pai, o filho está sabendo que não vai dar ruim, mãe.
O negócio não vai ser bom, não, o tiro vai sair pela culatra. E se meu pai descobrir, vai parecer que estou tentando enganá-lo e fazendo-o de tolo. Repete comigo aí, fazendo-o de tolo. Ele fez o pai de tolo. Repara, segura aí. Vai ver quem vai virar tolo já já. E em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe, caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Vai dar nada, filhão. Deixa comigo. O que vale é a religião que a gente serve. Não. O que vale é a palavra de Deus. Religião muda a palavra de Deus, hein? A palavra de Deus não muda. Eu tenho caminhado com vocês aqui, domingo após domingo, quarta após quarta, ministração após ministração, ministrando a verdade da palavra de Deus. Eu não fujo do que está escrito, não. Esse é o princípio do ministério que Deus me deu. Conhecereis a verdade vos libertará. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha o que vai acontecer com esse menino aqui. Esaú, autoridade quebrada. Lembra que eu falei? Ameaça de morte, fuga e exílio, lembra disso? Esaú guardou rancor contra Jacó. Por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo, os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então, matarei meu irmão Jacó. Sabe o que acontece no verso 43? No verso 41 ele está ameaçado de morte. Ele vaza. Fuge imediatamente para a casa de meu irmão Labão e Arã. Sabe o que vai acontecer no final desse capítulo ainda? Lembra que essa mãe falou, caia sobre mim a maldição. Esse filho dela, eram dois, Esaú e Jacó. Esaú, ele fica em casa, Jacó foge para Labão, para Padã. Sabe o que acontece agora? Esse homem Esaú se junta, se casa com duas mulheres. E a Bíblia diz assim, e elas amarguraram a vida de Rebeca. O processo de bênção é um destino, aonde a autoridade abençoa, para que o cumprimento das promessas de Deus se cumpra. A bênção é a única maneira, é a maneira como Deus estabeleceu, para trazer benefícios, bondade e colheita farta sobre a vida do homem. Ele abençoou a criação, multiplicai, sede fecundos, produza a terra, árvore que produza frutos e sementes, multiplique-se. As águas produzam peixes e multiplique-se. O homem se junta à mulher, sejam fecundos, diga e multiplique-se. Você quer um sinal de bênção na tua vida? Sinal de bênção na tua vida é multiplicação. O sinal de bênção na sua vida é multiplicação. O sinal de maldição é divisão. O reino dividido não subsiste. Mateus capítulo 12. Vamos continuar. Desprotegido, enganado e escravo. Olha o que custou para Jacó uma bênção que não era para ele. Olha o que custou para ele uma bênção que vira maldição. Lhe daremos também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. E trabalhou para Labão outros 7 anos. Ele tinha trabalhado 7 por Raquel. Enganaram ele. Ele estava tão feliz e eufórico. E deram tanto vinho, eu fico imaginando, deram tanto vinho para esse moço, que ele entrou para a noite de núpcias, para a chamada câmara ardente. Ele nem viu com quem que ele estava casando. Ele estava chapado ou não estava, gente? Estava ou não estava, gente? Ele não viu a moça. Quando ele acordou, no dia seguinte, quem é você? Sou sua esposa. Para você receber sua bênção. Lembra que eu falei que é dividido? Ele vai trabalhar 14 anos e depois vai trabalhar mais 6. Escuta que não acabou não. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo empenho, mas ele me tem feito diga tolo, mudando meu salário 10 vezes. Ele foi abençoado, gente? Ele mais tarde vai brigar com o anjo, vai sair no tapa com o anjo no Val de Jaboque, lá em Peniel,
porque ele não acredita que é abençoado. Mas Deus havia abençoado ele aonde? Só que ele não acreditava na identidade dele. O pai pergunta, quem é? É Jacó? Não, é Esaú. Quando a identidade dele abençoada é restaurada, o anjo vai perguntar, qual é o teu nome? Ele fala, Jacó. Agora eu entendi. Você entendeu agora que você é Jacó? Então agora eu vou te dar a identidade certa. Teu nome é Israel, não é mais Jacó. A bênção vem no tempo certo. E debaixo da autoridade certa. Autoridade paterna. Escute isso. Não retire a proteção. Não remova os limites antigos que teus pais fixaram. A palavra do Pai é uma palavra protetora sobre a minha vida, sobre a sua vida. Você tem um pai espiritual, você tem alguém que abençoa você. Não retire essa palavra. Não retire essa fronteira, esse limite. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Peraí, deixa eu fazer um adendo aqui. Não, o pai vai chegar e vai mandar você fazer aquilo que é crime, vai mandar fazer aquilo que é abandono. É no Senhor. Pai, eu te amo, quero te honrar. Mas eu não posso obedecer aquilo que é iniquidade. Eu proíbo você de servir a Jesus Cristo. Pai, eu te amo, mas a minha fé em Jesus Cristo, ela é inegociável. Vocês entendem isso? Ele está falando da obediência aqui, mas não é do abuso da autoridade. Foi isso que eu expliquei há 2 semanas atrás, quando eu preguei sobre abuso de autoridade. Porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo, diga tudo. Não diz aleluiadamente, diga, para que tudo te vá bem. Porque tudo vai bem, está aqui. E sejas de longa vida sobre a face da terra. Ou seja, não encurte a tua vida. Ele vai dizer mais, que existe de novo o perigo de sair debaixo da autoridade, com fome e com exílio. Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. E você sabe da história, ele vai parar onde? Onde que ele vai parar, gente? No chiqueiro. Pastor, eu já casei. Você saiu debaixo da autoridade do teu pai e também. Mulher, agora você está debaixo da autoridade do seu marido. Se aproprie da autoridade do seu marido e exerça a sua autoridade como mãe. Não jogue isso fora. A proteção espiritual da família está sobre os ombros e sobre o sacerdócio do homem. Então lá em casa quem ora mais sou eu, quem busca mais sou a Fabíola, ela ora antes. Ela acorda às 5, 6 da manhã para ler a Bíblia, para ouvir um sermão, para fazer o devocional. Eu acordo um pouco mais tarde. Mas a responsabilidade sacerdotal de impetrar a bênção, de liberar a bênção, de repreender espírito imundo, de orar pelos enfermos, de abençoar minha casa, de orar pelos meus filhos, de abençoar meus netos. Todo dia eu encontro minha filha, eu encontro com ela, minha filha é casada, toda vez que eu encontro, eu boto a mão na barriguinha da minha filha e eu libero uma bênção sobre a vida do meu neto, sobre a vida da minha neta, que vai vir por aí e vai povoar essa igreja. Porque esse papel é meu. Esse papel, homem, é seu. Você precisa aprender o quê? A comunicar essa palavra. E a autoridade na igreja? Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, os que lideram no Senhor e os aconselham, tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros. Estava tendo confusão ou não estava tendo confusão? Você está debaixo da autoridade ministerial, querido, então vive em paz com o seu pastor, vive em paz com o seu líder de célula, com o seu líder do ministério de louvor, com o seu líder do ministério de intercessão, com o seu líder do ministério, enfim, que você exerce o que você está debaixo daquele cuidado ali. Por quê? Porque existe bênção sacerdotal. Pastoreie o rebanho. Agora o que Deus fala para os pastores? Pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, dinheira. Sabe a história da dinheira? Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Pastor não é dominador. Eu dou uma direção para você.
Eu estou dizendo para você, eu estou indo para o céu, eu estou seguindo Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé, deixando para trás as coisas que ficam, eu olho para frente, eu prossigo para o alvo. Existe um prêmio da consolação de Deus em Cristo Jesus, é para lá que eu vou, é na santidade, é na pureza, é na vida no altar. Você quer ficar? Fica. Vai ter uma hora que a trombeta do anjo vai tocar, você vai ouvir. A Bíblia diz que será o terrível dia do Senhor, dia de alegria para uns e dia de lamento para outros. Quando a trombeta tocar, meu chapa, já era. Gente que vive vida dupla, ele vai separar assim, ó, a turma da direita, ovelha, leva para o céu. A turma da esquerda, bode, já era. Até nisso Deus separa a direita da esquerda. Eu acostumei a sentar do lado direito da igreja. Acostumei, gente. Vai que, né? Esqueceu de mim, Deus, e eu aqui. A Bíblia diz que ninguém vai ser confundido, não. Você não vai ser confundido, não. Tem gente que levou logo para a política, né? Vocês pensaram besteira, né? Não é nada disso. Rebeldia e queda, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. Aqui Deus dá um puxão de orelha em Miriam. Por quê? Porque Miriam é número 2 e quer ser número 1. E ela começa a conspirar contra Moisés. Vem cá, Moisés. Vem cá, Miriam. Vem cá, Arã. Vem cá. Quando eu levanto profetas de Israel, está em Números 12. Através de sonhos e visões falarei com ele. Mas com Moisés eu falo face a face. Querido, vou te ensinar uma coisa. Você não está satisfeito com a sua igreja. Igreja não tem importância. Isso não tem importância. Você quer sair? Saia com a bênção do seu pastor. Pastor, bota a mão na minha cabeça e me abençoa. Quando você chega aqui, eu boto a mão na sua cabeça e eu te abençoo. Para que você prospere nos caminhos do Senhor. Vocês estão entendendo isso, gente? Não sai em rebelião, não sai em briga, não sai levando rebanho, não sai discutindo, não sai batendo boca. Você não é obrigado a ficar. Mas se ficar, fique junto, não fique se rebelando dentro da tenda. Entenderam isso? Eu estou falando isso, não é pela igreja, é por você. Tem muita gente sofrendo enfermidades, sem diagnóstico médico claro, por causa de rebelião. Você duvida de mim? Leia em casa, Apocalipse capítulo 2, verso 20. Leia, 20 e 21. Eu tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza e não é. Eu colocarei ela e aqueles que a seguem numa cama. Enfermidades, sem diagnóstico médico. Claro, Deus está falando, cara, se arrepende. Moça, se arrepende. Para de dividir a igreja. Para de ensinar bobagem dentro da igreja. Entenderam isso? Vamos encerrar. Autoridade, gente, não é dono de nada de Deus, é mordomo daquilo que é do Pai. Então, tomou Samuel um vaso de azeite, pegou o óleo da unção, derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse, porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a herança? O Espírito Santo de Deus não é meu, é algo que Deus me deu, eu sou um vaso, eu sou mordomo. Eu lido com o Espírito Santo, não como se ele fosse meu. Jesus, ele recebe, o Espírito Santo desce sobre ele como pomba, em Mateus 4 e Lucas 4, e a partir dali o Espírito Santo começa a promover na vida dele o quê? Manifestações de poder. Se você ler em casa, leia Atos 10, 38, que diz o seguinte, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. Jesus, quando ele vem, ele se esvazia de poder. Ele não vem como Deus, ele vem como ser humano. Sem pecado, ele venceu a morte e ressuscitou. E quem o ressuscitou? O Espírito de Deus que estava nele. Vocês entendem isso? Não era que Saul era poderoso, não é que o pastor é poderoso. O poder é do Espírito que em nós opera. Entende isso? Só que ele vai fazer uma grande lambança. Sucedeu, pois, aqui ele vai orar em línguas. Davi seguiu o Senhor, está debaixo da autoridade do Pai. Eis que vinham subindo do exército dois filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate,
e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu, porém todos os homens de Israel, não estou falando de garoto, Davi tinha 14 anos, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. 1 Samuel capítulo 17 é um texto extraordinário que fala sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual, sobre vitória e sobre derrota espiritual. Quem está atrás de autoridade perversa, escute isso, não prospera. Não é que aquele pastor não tem poder porque ora pouco, isso é infantilidade gospel. Eu estou falando de iniquidade, de pecado, de gente que está roubando o povo de Deus, de gente que está enganando o povo de Deus, de gente que diz que é pastor e está vivendo uma vida miserável de pecado, de gente que está sendo rodeado pelas moscas de Satanás e não se levanta, gente que não se arrepende, gente que tem uma vida, uma mulher aqui e um amante a colar, gente que está usando o púlpito para enganar as pessoas. Gente, isso é grave, isso não é brincadeira. A partir de semana que vem, nós vamos começar a entrar numa área de confronto espiritual. Vocês vão aprender. Eu pedi para o pastor Marcos me ajudar, para ele ministrar em 2 áreas aqui. Gente, vocês vão entender o que a gente vai falar. É necessário cobertura espiritual, é necessário armadura espiritual, é necessário você estar protegido. A proteção da autoridade sem bênção. Então Saul vestiu Davi com a sua própria... Espera aí que eu vou te dar minha armadura e vou te dar. Vou pegar minha armadura e vou te dar. Colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim, tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, o seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Está todo mundo com medo e recuando. Olha o homem debaixo da proteção do Senhor. Olha o homem debaixo da bênção do Senhor. Olha o homem, ele fala: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Pensa um menino corajoso. Pensa um menino que está cheio do poder. Ele não é aqui um maluco, não. Está pensando que ele é um desvairado, louco, eu vou lá de peito aberto? Ele fala: não, tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu afrontaste. Esse homem tem cobertura, esse garoto, esse adolescente, esse jovem, ele não está indo lá porque ele é um valentão. Não, querido. É um homem que conhecia o Senhor. O Senhor que me livrou do urso e do leão vai acabar com a raça desse circunciso filisteu. Retirando uma pedra de seu alforje, olha a bênção da autoridade. Ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Ele caiu, os desenhos infantis mostram ele caindo para trás. Pega a Bíblia do seu filho, pega a Bíblia, escrito. Ele não caiu para trás não, ele caiu para frente. Ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Ele derrubou o filisteu e o matou. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou perante Saul. Presta atenção nisso agora. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: ele está debaixo da autoridade de quem? De quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé, de Belém. Jesus, ele não nasce em Belém por acaso não, querido. Jesus nasce em Belém por causa dessa raiz de Jessé. Jesus, ele nasce em Belém porque ele tinha que ser da tribo de Judá. Aquela unção já escorria sobre aquela família há muito tempo. O cetro teria sido dado para Judá. Se você pegar Deuteronômio 33, se você pegar Isaías 49, a promessa de Deus é para Judá. Ali seria levantado o quê? O governo sacerdotal de Israel. Está lá. Davi, ele não vence porque ele é forte. Criança não mata gigante. Pedra não derruba gigante. Quem derrubou o gigante aqui, sabe o que foi? Foi a unção de alguém que está debaixo de uma autoridade protetora. Querido, eu avancei 5 minutos no horário, mas eu preciso terminar aqui. Eu vou insistir com você. Crente sem igreja só quebra a cara. Crente sem bênção sacerdotal só se machuca.
Crente que segue ímpio, em nome da minha religião, da minha família que segue sempre, querido, só se arrebenta. Crente que se rebela contra a autoridade, medo, ameaça de morte, fuga e exílio. Deus estabeleceu a igreja como um propósito protetor para você. Pastor, eu não estou satisfeito na igreja. Não tem problema. Ninguém é obrigado a ficar, nem aqui, nem em lugar nenhum. Quero sua bênção e vou embora. Eu dou a bênção e vou embora. Eu quero vir para cá. Eu dou a bênção e venho para cá. Mas não rompa o princípio da autoridade. A partir de agora, você tem armadura, você tem patente e cobertura espiritual. A partir de agora nós vamos visitar porções da Escritura que vão dar para vocês armas específicas para vencer principados, potestades, argumentos, lógicas mentirosas, perversas e satânicas. É só você se manter na obediência, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos encerrar. Vou convidar você para fechar seus olhos. Eu vou fazer aqui um desafio diferente para você. Se você quer proteção espiritual, não é hoje não. Você quer viver debaixo de proteção espiritual, de cuidado espiritual, de bênção espiritual. Se você quer que a bênção que é liberada sobre você multiplique os teus sonhos, multiplique a tua vida, faça com que teus lagares sejam cheios, faça com que eles transbordem, que os teus celeiros se multipliquem. Querido, não jogue essa palavra fora. Você que nos ouve na internet, você precisa da cobertura da igreja. Não vive em rebelião. Conserta isso com Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Se você quer proteção do Senhor e bênção do Senhor, só levante sua mão e diga: eu quero. Só isso. Porque eu quero isso para mim. Deus abençoe vocês. Eu vou orar por vocês. Sai do seu lugar aqui e nós vamos orar juntos. Vem para cá. Pastor Marcos, me ajuda. Pastor Marcos, me ajuda aqui. Sai do seu lugar aqui, vamos orar. Pastor Quecos, vem cá que você vai abençoar também. Vem cá. Chega bem pertinho aqui. Isso. Eu comecei a palavra lendo um texto de Malaquias 2, diz assim: essa é uma advertência. Pode chegar perto. Receba essa palavra como uma advertência. Não é um juízo, não é uma palavra de medo, é uma palavra de advertência. Eu ando com o pastor Marcos há 10 anos. Ele é um homem que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. E não há nenhuma ferramenta de Satanás mais dura que o ataque contra a família. Quando a Igreja Batista do Bom Retiro me convidou para ser pastor aqui, o primeiro nome que eu e Fabiola lembramos. Lembra a pastora Fabiola? Lembra a Anne? A doutora Anne estava comigo. Foi o primeiro nome que eu lembrei. O primeiro nome eu falei: pastor Marcos. Fico todo arrepiado aqui. Foi o primeiro nome que eu lembrei na jornada. Sabe para quê? Sabe por quê? É um santo. Senta na sala dele. Vem aqui, toca a campainha durante o expediente. Toca a campainha da igreja. E vai de mansinho no gabinete. Ele reparte um gabinete. Metade do tempo fica a pastora Fabíola, metade do tempo fica ele. Toca a campainha. Abre a porta dele. Você vai se surpreender se você não pegar esse homem de joelhos orando. Acontece comigo direto. Vai lá olhar. Sabe quem vai ajudar a gente agora? Vem cá, Quecos. Pastor Quecos. Vai cuidar dos jovens casais. Você não sabe a pedreira que você vai pegar. É por isso que eu e Marco vamos cuidar de você. Porque durante os primeiros 5, 10 anos de casamento que vem a confusão, depois a gente vai, né? Se acostuma, se acerta, vai lapidando aquele lugar. Eu vou exigir de você e de Cláudia. Cadê Claudinha? Santidade no altar. Se a gente sair disso, a igreja morre. Mas se a gente confessar o Senhor Jesus, a igreja prospera. Vocês estão debaixo de proteção espiritual. Você crê nisso? Você crê que nós confessamos os pecados aqui? Você crê que nós oramos por vocês?
Então feche seus olhos. Alguém aqui quer fazer uma aliança com Jesus? Pastor, eu quero fazer e quero ser batizado. Levante sua mão. Levante sua mão. Quer? Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe, filha. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos orar. Vem cá, pastor. Levanta as mãos aqui. Pai querido, nós como sacerdócio do Senhor, levantamos as mãos sobre o teu rebanho. Esse rebanho não é meu, não é nosso. Esse rebanho pertence ao Senhor. E nós cuidamos das ovelhas do Senhor. Pai, nós confessamos o nome de Jesus Cristo de Nazaré como uma marca na vida dos teus filhos. Nós batizamos o teu povo, mergulhamos o teu povo no sangue da cruz e na unção do teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós os protegemos de toda cilada, de todo enfrentamento, de toda violência maligna, de todo confronto espiritual. Nós levantamos as nossas mãos sobre a tua igreja agora e liberamos uma palavra de vitória, de avanço. Nós calamos toda voz maligna, nós costuramos a boca do diabo, nós destruímos todas as ferramentas do inferno, nós desautorizamos as armas preparadas do mal e liberamos uma palavra de vitória, de conquista, de restauração, de cura, de bênção e da unção do Senhor sobre o teu povo, Pai. Nós repartimos com o teu povo e levantamos em volta dessa igreja aqueles que estão aqui, aqueles que estão nas suas casas, aqueles que puderam vir, aqueles que não vieram. Eu libero uma palavra de bênção sobre todos que nos seguem, todos que deixem essa palavra entrar no seu coração, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que esteja. Nós os abençoamos assim, em nome de Jesus. Amém, 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 pastor Marcos. Amém, pastor. Outros pastores estão sendo levantados, outros homens estão chegando, outros valentes já foram convidados para o seminário, estão por aí. Essa igreja é uma igreja que vai viver em pureza. Se você escolher a santidade, você está escolhendo a melhor parte. E se você buscar a obediência da santidade, você não vai fugir, não vai ser ameaçado de morte, não vai para exílio e não vai ser enganado nem ser feito de tolo. Amém?